Olá, boa tarde. Esperando que todos estejam bem. Hoje teremos mais uma live sobre gestão do terceiro setor. Esse mês de outubro dedicamos ao terceiro setor e teremos a revista, o MBC, que vai sair também com várias matérias sobre o terceiro setor. E hoje quem está aqui para conversar com a gente sobre isso é o Ian Bloss, que é uma pessoa, um amigo muito querido. E aí quero convidar ele para a gente já entrar aqui. Oi, Alô, Sandra, tudo bem? tudo ótimo e você? É um prazer receber você aqui na nossa salinha de bate-papo do Sindiponte Rio. Muito obrigada. Olha, a gente foi, então, assim, do norte ao sul para bater um papo sobre o terceiro setor, né? Eu gosto muito do trabalho que você faz de gestão. E aí eu falei, gente, tem que ser o Ian para conversar com essa galera aqui do Sudeste. E repetir a dobradinha que fizemos ano passado, né, no TRT, quando também fizemos um encontro presencial, mas agora é o novo normal. Foi Seja muito bacana bem-vindo. o encontro no conselho, foi um ano e alguns meses agora, né? E É, aí vamos bater um papo sobre gestão, terceiro setor, sobre toda essa nova vivência que a gente está agora. E dar uma boa tarde para todo mundo aí do Sindiconte Rio. Prazer participar com vocês. Prazer mais ainda conseguir conversar aí com essa grande amiga que é a Sandra, que sempre nos acolheu muito bem aí em todos os eventos, uma amiga querida. que bom. E, Ian, a gente está. O Sindiconte Rio fez 104 anos mês passado, e a gente ainda está comemorando isso, porque é muito bom um sindicato funcionando e fazendo várias atividades. Temos aí buscando outras parcerias para o contador, né? Porque é a casa do contador. Lá é que ele pode ficar à vontade, fazermos trocas. E essa gestão, né, do qual estou vice-presidente, desde o início a ideia era essa, buscar parcerias para se fazer mais forte, e por isso que a gente tem aproveitado esse momento de novo normal para conhecer outras pessoas, aproximar pessoas, trazer temas diferentes, né? Que não o tema somente contabilidade, porque entendemos que a contabilidade tem vários outros temas periféricos e uma coisa muito primordial para a gente é a saúde das pessoas. Então, tratamos aqui de vários temas sobre ansiedade, sobre segurança do trabalho, ergonomia, porque a gente acha que é só sentar numa cadeira e trabalhar, mas não é, né? Tem também a questão do funcionário. Então, isso tem sido muito gratificante.
e por isso os temas mais diversos. Para quem não conhece o Ian é contador, está vice-presidente do CRC do Pará, tem uma empresa de consultoria e um escritório de contabilidade, não é isso, Ian? Isso, Sandra. E que trabalha voltado, você trabalha voltado só para o terceiro setor? Para a gente já começar a esquentar aí essa discussão. Legal. Não, é assim, o escritório, a gente tem uma estrutura de empresa de contabilidade e a gente dividiu dentro do escritório em 3 grandes áreas de atuação, né? Eu gerencio e coordeno a área de terceiro setor, o meu sócio gerencia a área de cooperativismo, e aí a gente tem os gerentes dentro do escritório que fazem a área comercial, né? Serviço, comércio de maneira geral. Uhum. Ah, que legal! Então você faz cooperativismo, que eu acho que assim, o cooperativismo como sindicato, que é o associativismo, né? Juntos em prol de uma causa, eu acho que assim é muito, muito interessante. Depois vamos bater um papo sobre isso. E aí, como é que você Com está certeza. vendo esse novo normal aí desse terceiro setor, com a mudança, com as várias mudanças do dia a dia? Como é que você está vendo isso? Então, Sandra, a gente tem vários cenários. Dentro do terceiro setor, a gente tem diversas áreas de atuação, diversos tipos de entidades. E aí eu tento dividir em algumas áreas, alguns pontos para a gente poder trabalhar, né? De maneira geral, a Uhum. gente vai falar que o terceiro setor ele é formado pelas associações, pelas fundações, entidades religiosas, partidos políticos, organizações sociais, que englobam o que é esse grande terceiro setor que a gente está trabalhando. E aí, nesse período, a gente vivencia algumas etapas em relação a isso. Eu quero fazer alguns cortes, por exemplo. Eu Tá. trabalho, por exemplo, em várias áreas do terceiro setor e a gente está no nicho agora de eleição. Então, a gente tem recursos voltados agora para as prestações de contas eleitorais, para os partidos de maneira geral, que trazem uma realidade de uma prestação de contas diferenciada nesse momento, que acaba parecendo que está fora dessa pandemia, porque tem um recurso específico vindo de um fundo partidário, vindo de um fundo especial, que vai tratar de maneira bem específica em relação aos recursos de campanha, pontualmente em relação a isso. Quando a gente vai para os âmbitos de associações, fundações e organizações religiosas, a gente quebra isso também em algumas etapas, porque a gente tem algumas instituições que estão vivenciando uma melhor arrecadação de recursos porque tiveram uma captação através de marketing, através de um social, que conseguiram difundir melhor as ações sociais voltadas para a pandemia. Então, conseguiram captar mais para poder repassar mais à sociedade. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas organizações que não têm tanto essa fortaleza de business ali, aquela fortaleza de marketing, que teve uma queda significativa de arrecadação, até porque o ente público, principalmente as que vivenciavam muito de recursos internacionais e que vivenciavam muito a sua arrecadação vindo de recursos públicos, através dos projetos sociais, convênios, termos de parceria, de fomento, etc., tiveram uma queda de arrecadação também. Então, vivenciaram etapas diferentes em relação a isso. Então, são vários cenários que a gente acaba tratando. Nesse meio como um todo, o escritório, aqui, pelo menos a nossa empresa de contabilidade, ela acaba tratando muito com organizações do terceiro setor, que são tanto organizações religiosas como associativistas. E aí, muitas delas são vinculadas ali a questões de escolas. E aí a gente teve, junto com isso, uma pandemia que parou as escolas paralelamente e fechou as igrejas durante um bom tempo. Fechou as igrejas na questão do culto presencial. E muitas delas, independente da religião, acabavam conseguindo arrecadar recursos muito com a questão da celebração do culto religioso presencialmente. E aí trazia o quê? Recursos financeiros, através de doações, de coletas, de dízimo e todas essas formas de arrecadação de recursos que vivenciavam, e esse afastamento do presencial, com uma redução da economia e uma queda da renda familiar média, impactou diretamente em todos os sentidos. Então, a gente vai ter realidades para cada nicho de instituição que a gente vai estar trabalhando, vai estar conversando, né? Então, e aí uma questão que eu acho que vale muito a pena a gente falar
a importância do contador nas instituições de maneira geral, né, do terceiro setor. Porque muitos acham que quando a gente está falando do terceiro setor, a gente está falando de uma, sei lá, uma associação de morador, uma coisa assim que não tem recursos. E pelo que você está falando, não é bem isso. Eu estou entendendo errado. Não, é isso mesmo. A gente tem organizações de terceiro setor que movimentam muitos recursos, né? Ano passado, 2019, desculpa, ano passado, em 2019, a gente teve uma parcela de que 1,4% do PIB brasileiro foi movimentado pelo terceiro setor. Isso movimentou bilhões de reais, né, na última pesquisa que saiu. Então, não é que são organizações sem fins lucrativos que elas não movimentam consideráveis recursos financeiros e gerenciam isso de maneira brilhantemente na maioria das vezes. E a gente tem grandes organizações que movimentam recursos através de projetos sociais, através de fundações que vão fazer todo o atendimento ao seu objeto social. E aí a gente tem fundações de grande porte, conhecidas, famosas, como o Instituto Ayrton Senna, Gol de Letra, que tem grandes projetos sociais, a Santa Casa de Misericórdia, que toma conta de boa parte dos hospitais em relação a isso, as igrejas que movimentam, a gente tem nichos de igreja que tem a atuação tanto na parte religiosa, como educacional, como na saúde, que movimenta muito recurso. E ao longo desse tempo, o que a gente tem vivenciado em relação a isso é que não dá mais para fazer atividades sem desse nível de terceiro setor, sem que tenha um bom nível de profissionalização. E aí a gente vê a própria academia abraçando mais isso com cadeiras específicas de direito voltado a organizações sociais, contabilidade aplicada ao terceiro setor de maneira bem específica, não é mais um conteúdo que está dentro de alguma matéria. A maioria das faculdades, das universidades já estão colocando isso como uma matéria específica na academia. Cursos de pós-graduação já específicos nessa área. Por quê? É uma área que movimenta recurso, que movimenta a economia, que gera milhares de empregos e que precisa de profissionalização, porque são termos específicos que a gente tem que tratar, tem normas específicas que a gente tem que tratar em relação a isso, para que a economia gire cada vez melhor nesse sentido. Por quê? Não é o fato de ser sem fins lucrativos, ele não descaracteriza a estrutura empresarial. O que ele descaracteriza é que aquela organização ela não trabalha com a finalidade de obter lucro para distribuir aos seus associados ou sócios. Ela trabalha com o intuito de ter um resultado financeiro positivo para que consiga gerar mais projetos sociais e cada vez mais alcançar o seu objetivo social. Essa é a grande distinção que a gente vai ter entre organizações com fins lucrativos e organizações sem fins lucrativos. Excelente definição, porque muitas vezes a gente vê os profissionais da contabilidade falando assim, não, mas aí ela é diferente, ela não precisa de contabilidade, né? E, na verdade, pelo que você está falando, isso é muito importante. Não? Eu digo, Sandra, que as organizações do terceiro setor, na maioria das vezes, elas precisam mais de contabilidade até do que muitas organizações com finalidade lucrativa. E assim, eu vou tratar agora, eu sempre divido a minha fala, principalmente quando a gente está em faculdade, em que existe a contabilidade societária e a contabilidade fiscal, né? A contabilidade tributária. Se eu for me prender hoje a uma questão de contabilidade tributária, oi, voltou? Voltou. Voltou aqui, que eu botei uma ligação aqui. Se a gente for falar de contabilidade tributária, assim, eu preciso de contabilidade tributária para todos os tipos de empresa, independente de ser tributadas ou não. Por quê? Na hora que eu falo de contabilidade tributária para uma empresa que é do Simples Nacional, a lei de tributação, a 123 de 2006, ela fala para a gente que não precisa de escrituração contábil para poder fazer a apuração do tributo no Simples, ok? Já quando eu estou falando de um lucro real, eu preciso de contabilidade. Ponto. Qual é o maior engano que a gente tem em relação ao terceiro setor? A gente está falando de organizações que são, na maioria das vezes, imunes ou isentas de tributos federais e até de contribuições sociais, dependendo dos seus certificados. Só que o fato dela ser imune ou isenta dessas obrigações tributárias
exige dela mais ainda a escrituração contábil. Por quê? Lá no Código Tributário Nacional, ele define que uma das necessidades essenciais para a garantia dessa imunidade ou dessa isenção tributária é que se tenha uma escrituração das suas receitas e despesas, que seria a escrituração contábil. Então, se eu não tiver contabilidade devidamente formalizada, porque são as bases da legislação brasileira, e aí a gente vai falar do Conselho Federal de Contabilidade, através da ITG 2002, eu perco o direito de ter essa imunidade tributária. Então, nessas instituições, a contabilidade passa a ser até muito mais importante do que algumas outras empresas, dependendo do seu regime de tributação. Eu acho que essa divisão que você fez das associações e das fundações, e aí as associações passam a ter também várias divisões, porque você tem também dentro das associações, você tem as próprias igrejas, né? Seja a igreja qualquer uma que seja, o próprio sindicato é um terceiro setor, né? Então, isso Sim. Acho que facilita para as pessoas entenderem que é muito recurso e que a contabilidade é levada a sério para isso. E uma coisa que eu fiz um trabalho uma vez sobre a importância da contabilidade na captação de recursos. Porque hoje qual é o maior entrave de algumas associações receberem recurso? É a falta de uma transparência na contabilidade. E aí você conversa com alguns profissionais que não faz esse entendimento de que tem que seguir a ITG, né? E aí é uma pena, porque aí a própria associação muitas vezes perde recurso. Você já participou de alguma que perdeu o recurso porque não tinha contabilidade e você foi chamado para ajudar? A gente já teve algumas situações, em que sentido, assim, de perder o recurso. Acontece uma instituição que... Uma instituição Você não tem, que... Desculpa, Sandra, falhou. Porque você tem, às vezes, você tem profissionais da contabilidade que não fazem corretamente ou não fazem toda a contabilidade como um todo. E aí, para ela dar entrada num recurso, ela ganhou um edital e precisa do balanço, e o balanço não tem, ou está faltando. Sim. Então, assim, quais são os principais cenários que ocorrem, já ocorreram comigo, com certeza, em relação a isso? Eu tenho algumas organizações que pedem recursos para fora do Brasil, e aí tem entidades estrangeiras que dão um aporte em relação a isso, e a falta do accountability ali, da transparência, de uma boa organização, não consegue aprovar esse projeto, mesmo não sendo um projeto governamental, um projeto com um recurso público, um recurso privado mesmo, desculpa. E por falta de transparência, por falta de organização, perde o recurso. A gente tem um cenário também de que algumas organizações vão pleitear termos de fomento, vão pleitear recursos públicos, como aqui no Pará, Lei CMA, Lei Candir, ou alguma lei de incentivo à cultura ou esporte, e falta demonstração contábil. A demonstração contábil não está nas normas que são exigidas e não consegue participar do pleito. Existe uma terceira vertente, que é a que mais acontece, para falar a verdade, que são organizações que conseguem aprovar o recurso, mas na hora de prestar contas ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas do Estado, tem ausência de declaração, tem ausência na estrutura da norma, e é o pior cenário porque a instituição não é que ela deixou de ganhar o recurso, ela ganhou o recurso, ela utilizou o recurso e, por erro de prestação de contas, ela tem que devolver o recurso aos cofres públicos. E é um recurso que ela já gastou. E aí isso está muito vinculado à prestação de contas, principalmente ao não atendimento da ITG 2002, porque é uma norma específica para as organizações sem fins lucrativos, onde desde a nomenclatura até a questão da própria contabilização do processo, ela é diferente da estrutura comercial. Ela tem um padrão diferenciado em relação a isso. Desde como a gente vai tratar o recurso de subvenções, se é uma subvenção, se é um recurso para investimento, se é para custeio, se isso vai ser caracterizado em receita, ou se ele é no ativo ou passivo. Então, essas classificações acabam influenciando de maneira direta na gestão do recurso e como vai ser a questão do resultado operacional
dentro dessa organização. Por exemplo, para poder ser mais didático, né? Existem algumas situações que o recurso é aprovado no final do ano. Teve uma instituição, um ano específico, que conseguiu receber ali quase R$ 1 milhão em dezembro. Nossa. E esse recurso não ia ser aplicado em dezembro. Então, Não. se fosse classificado lá como receita, por exemplo, porque o recurso não foi utilizado, ia acontecer o quê? A gente ia ter um resultado no ano lá, um superávit de mais de R$ 1 milhão, e no ano seguinte, quando utilizasse o recurso, um déficit de mais de R$ 1 milhão. Enquanto a ITG diz para a gente que essa classificação tem que ser ali em contas patrimoniais. Então, a norma ela vem organizar isso para a gente. Então, isso é uma ferramenta tanto de prestação de contas, como uma ferramenta de transparência para os nossos stakeholders. Senão, eles não vão conseguir visualizar isso. Como é que em um ano isolado, aquela organização deu um prejuízo gigantesco, um déficit gigantesco, que não teria uma explicação lógica para isso, né? Então, a norma ela traz uma questão bem específica para isso. O que a gente vê quando vê algumas apresentações de trabalhos, ou vê os pareceres de prestação de contas dos tribunais, muitas negativas vinculadas aos termos indevidos, à aplicação da legislação indevida. Outra coisa muito simples, por exemplo, na contabilidade comercial, quando a gente classifica uma doação, a gente recebe uma doação de alguma empresa, um patrocínio, alguma coisa em relação a isso, na contabilidade comercial a gente classifica isso como uma receita não operacional. Porque não é uma receita da atividade operacional da empresa. Agora, no terceiro setor, essa doação é atividade operacional. E ela influencia nos demonstrativos, ela influencia nos giros médios de índices para poder fazer as análises contábeis que têm que ser feitas posteriormente. Então, são alguns exemplos ali na prática do que acontece quando é aplicado errado ou de maneira indevida a legislação que a gente tem para as organizações sem fins lucrativos, né? Nossa, isso é muito claro para a gente que está no dia a dia, né? Mas para a pessoa que está entrando, não. Agora, quando a gente está falando também, que tem uma pergunta aqui do pessoal que perguntou, como é que faz isso na gestão pública? Porque a gestão pública também tem associações e fundações que estão ligadas ao terceiro setor, ou que são do terceiro setor. Como é que mistura a pública com... Por exemplo, assim, né? Conselho Regional de Contabilidade, né? Ele é uma autarquia pública federal. Então, ele não é do serviço público, mas também não é do segundo setor. Ele é do terceiro setor, porque ele vai atender uma demanda social, uma demanda específica de uma classe, só que ele vai ter normativas diferenciadas. Essas normativas são diferenciadas porque, por mais que seja em um grupo de uma classe, como é a contabilidade, ele vai seguir ritos do serviço público. Aí, nesse caso, aplica-se a norma da contabilidade pública, por mais que na natureza jurídica ele seja uma autarquia, mas é uma autarquia pública federal. E assim como a gente tem as fundações privadas, a gente também vai ter as fundações públicas. E aí a norma ela vai ser específica, nesse caso, a ITG 2002, quando a gente vai trabalhar com as fundações, associações privadas. Quando é as fundações públicas, a gente já vai ter uma normativa diferenciada aplicada ao setor. Ele vai se equiparar ao setor público, mesmo não sendo da administração direta, vai ser da administração indireta, né? Ou seja, então o profissional, pensar aqui no estudante de contabilidade, na verdade, quando a gente está falando do terceiro setor, ele tem 3 mercados. Ele tem o terceiro setor do público, então ele precisa também estudar a administração pública. Ele tem o terceiro setor voltado para as associações e fundações e ainda tem o terceiro setor voltado para o associativismo ou cooperativismo, não? Vários, porque, por exemplo, assim, vamos lá, a gente já tem outras vertentes, eu volto a dizer, a gente está vivendo um momento político. Então, prestações de contas eleitorais, prestações de contas de partido é outro universo, é outra legislação específica para a questão política. A gente tem uma realidade para as associações e as fundações privadas. A gente tem uma outra realidade para as fundações e associações públicas em relação a isso. Então, vão ter várias vertentes. Existe uma conversa, uma discussão muito bacana, gostosa na academia. Alguns doutrinadores classificavam mais no passado, hoje nem tanto, as cooperativas como o terceiro setor. A gente já não classifica mais a cooperativa lá como terceiro setor, ela já é lá no segundo setor, porque existe o resultado operacional dessas cooperativas, que são as sobras que a gente vai chamar, ela é distribuída entre seus cooperados. Então, na hora que distribui, quebra aquele vínculo do terceiro setor de não fazer nenhum tipo de distribuição de remuneração aos seus associados pelo seu resultado operacional.
que aí a gente entra numa outra discussão que hoje já está muito bem consolidado que, sim, a gente pode remunerar a diretoria de associações, de sindicatos, de fundações, pela sua atividade estatutária. O que não pode ocorrer, em hipótese nenhuma, é distribuição do resultado operacional para os associados. Esse é o impedimento que a lei deixa muito claro para a gente, né? Então, tem uma pergunta aqui que essa é boa. Como é tratada a receita financeira de uma empresa do terceiro setor? Terceiro setor, específica de projeto. Incide com fins, conforme decreto 8426? Então, vamos lá, né? Eu não vou me restringir ao COFINS, vamos falar de maneira tributária geral. O artigo 150 da Constituição, na sua linha C lá, ela fala que proibido de cobrar tributo, a União é proibida de cobrar tributos de organizações educação, assistência e saúde, sem finalidade lucrativa, que tenham sobre as rendas, sobre rendimentos, rendimentos financeiros, de serviços e patrimonial. O que é a nossa compreensão e a nossa defesa em relação a isso? A receita financeira de qualquer entidade do terceiro setor é receita sobre a sua atividade. E não é uma atividade que vai gerar lucro para ela. É da sua atividade operacional. Então, esse rendimento, e o artigo 150 fala para a gente em relação a isso, que é proibido, é impedido da União de cobrar impostos, né, sobre rendas, serviço e patrimônio. Então, na receita financeira ali, os juros da aplicação financeira não incidem imposto. Ok, isso aí. COFINS não é imposto, se a gente for dividir de maneira tributária. COFINS é uma contribuição. Só que dentro desse cenário como um todo, e a gente vai ter questões específicas em relação a isso, organizações que têm as certificações de beneficência, né? Entidade de beneficência de assistência social, que é no artigo já 195 da Constituição, com certeza não vai pagar COFINS e PIS sobre isso, porque essa nova imunidade pelo artigo 195 ela atinge todos os tipos de contribuições, inclusive as contribuições previdenciárias. Mas como na tratativa a natureza não é ter o lucro, isso não gera um lucro, não gera um resultado operacional, iria a incidência também de COFINS ali em cima das receitas financeiras das organizações do terceiro setor. Entendi. E essa questão também eu acho que é muito confusa, porque você fala imunizenta de imposto. Mas tem que ficar claro que imposto é imposto, contribuição e taxas são outras, né? É outra coisa. E você ainda tem a questão do ISS, porque o ISS você tem que solicitar essa isenção, não é isso? Então, se a gente for no ponto de vista da normativa pela Constituição Federal, não deveria existir a necessidade de ter não deveria ter necessidade de ter o pedido de imunidade do ISS, tá? Já é por direito isso pra gente. Então, se alguém foi taxado pelo ISS, pagou e depois pediu, pode entrar com recurso e tentar recuperar esse valor. O que é uma questão que traz muita divergência não, mas acaba complicando um pouco as coisas, é em relação à questão do IPTU. Por quê? O carnê do IPTU ele não é composto somente pelo IPTU. O IPTU ele é composto pelo imposto, pelas taxas de licenciamento e pelas contribuições. Então, o carnê do IPTU ele acaba vindo com os 3 tipos de tributos: imposto, taxa e contribuição. As taxas de urbanização, de limpeza pública, as contribuições de higienização e outras que dependendo do município que tenha. Então, essas organizações elas têm direito ao não pagamento do imposto. E aí que traz o conflito, muitas vezes, que tem cliente que não entende isso e acaba não pagando o carnê todo. E às vezes o carnê já vem com um imposto zerado, mas ali tinha uma taxa, tinha uma contribuição que deveria ser recolhido e traz o problema para a gente, né? Uma pessoa está perguntando aqui o negócio que a receita é isenta, a receita financeira é isenta, mas o recolhimento do COFINS é obrigatoriedade. Aí tem que ver o caso específico. O que é a diferença de imunidade e isenção? Para a gente poder não deixar ela sem a resposta, né? Imunidade, ele é um direito constitucional, onde não nasce a obrigatoriedade de se pagar o tributo, tá?
A isenção, ela é um direito infraconstitucional. É por um determinado momento, por uma questão específica, por uma lei específica, aquela organização não vai pagar aquele imposto, aquela taxa, aquele tributo. A isenção ela é de maneira bem restrita, que pode cair ou não. A imunidade não, é cláusula pétrea da Constituição, então só cai se tiver uma grande reforma constitucional ou uma mudança de Constituição em relação a isso. No caso específico ali, que ela é isenta, tem que saber qual é a isenção que ela tem para saber se caberia ou não o recolhimento do COFINS. E aí pode ser um caso bem específico que não estaria abarcado naquela primeira explicação que eu fiz, mas aí eu me deixo à disposição depois para discutir o assunto de maneira mais detalhada, para poder tirar essa dúvida da colega. Ah, que bom. Porque é engraçado que esse tema do terceiro setor, ele é muito novo na contabilidade. Apesar de ser para mim que trabalho nessa área há muito tempo, sempre foi uma discussão e fazia várias discussões com alguns profissionais que falavam assim, não, mas isso não é, não, mas não tem que fazer de forma diferente, né? Usar a legislação específica. E agora, tendo nas universidades cadeiras específicas sobre a matéria, eu acho que facilita muito o entendimento, porque a gente passa a divulgar mais e as pessoas a entender. E eu queria muito que ficasse claro para as pessoas que é um mercado de trabalho, tanto Sim, claro, o público mercado quanto em privado. ascensão muito grande. Se eu não me engano, 2017, 2018, as 5 maiores empresas do Brasil que têm vinculado as suas grandes corporações ali, fundações ou organizações do terceiro setor, somente elas movimentaram mais de 6 bilhões de reais naquele ano, através das suas entidades, das suas organizações sociais, por fomento, por questões comerciais, muitas vezes, por questões de contrapartida social também, mas são recursos que são movimentados hoje em dia e precisam de uma excelente gestão. E a gente tem visto, de uma maneira muito frequente, grandes CEOs de instituições financeiras migrarem para serem os CEOs de organizações sociais, para poder melhorar essa gestão, gerenciar melhor essa gestão, para poder o crescimento da sociedade e atender de maneira bem clara os objetivos sociais destas organizações que a gente está tratando, por questões de formações sociais, por questões de interesses de grupos, por questões de critérios a serem adotados. Então, a gente tem grandes organizações, por exemplo, organizações ambientais. Qual é o principal objetivo delas? É manter a questão ambiental, garantia das florestas, das águas, de qualquer outra área que tenha sido tratada, mas que movimenta muito recurso. Na hora que movimenta muito recurso, precisa de um tratamento financeiro, um tratamento contábil bem cuidadoso em relação a isso. E para a questão do terceiro setor, para ver como é tão delicado esses pontos, a exigência de auditoria independente para essas organizações acaba sendo uma linha de controle muito menor do que seria para uma empresa comercial. Então, por exemplo, a empresa comercial, de maneira obrigatória, fora as questões específicas, é quem está faturando acima de 78 milhões de reais. No terceiro setor, quem está faturando acima de 4 milhões e 800 mil reais, que é o limite ali do Simples Nacional, já está obrigado a ter a auditoria independente, porque está trabalhando com recursos de terceiros, né? E o que o Ministério Público entende dessa maneira? Não é porque são doações privadas que é um recurso privado. O Ministério Público tem um entendimento de que se eu tenho um grupo de pessoas que está fomentando uma organização e está doando para essa organização, esse recurso passa a ser um recurso público. Não é um recurso público saindo dos cofres públicos, mas é um recurso público porque veio da sociedade para um gerenciamento específico. Então, precisa ser controlado, precisa ser gerenciado. É o controle social que é necessário para isso. Não, e a gente pode falar aqui, tem grandes instituições. Agora, por exemplo, o Instituto Vale, né, que está fazendo uma ação, nasceu há pouco. Então, você tem o Instituto Vale, Fundação Boticário, Fundação Bradesco, Itaú Social. Nossa, tem muitas grandes corporações que têm o seu braço social, Instituto Claro, e eu acho que e elas são listadas na Bolsa, então tem que ter mais cuidado ainda, né? Eu daqui a pouco vou participar de um grupo que é o do CBVE,
que é um grupo que é o voluntariado empresarial, que fomenta isso. Então, eles precisam que as organizações de terceiro setor deles, e do qual eles dão os recursos, também tenham lisura na prestação de contas, lisura na contabilidade. E uma coisa que você falou logo no início, que eu acho que a gente pode reforçar aqui, é a questão do accountability e da transparência. Fala um pouquinho o que podemos entender sobre isso. A gente tem algumas exigências em relação a isso, questões voluntárias e questões obrigatórias, né? Então, por exemplo, assim, a lei da transparência, que é aplicada ao governo, nos portais de transparência, também são aplicados ao terceiro setor por causa desse entendimento de ser um recurso público. Então, o Ministério Público tem obrigado as organizações cada vez mais a seguirem a lei da transparência, principalmente para as organizações que estão recebendo recursos através de termos de fomento, colaboração ou parceria, né? E o que a gente tem visto nos estudos, principalmente estudos internacionais, tem tratado muito em relação a isso, que de acordo com o nível de transparência da organização, ela consegue ter uma melhor captação de recursos. Porque o doador, né, o financiador, ele consegue identificar de maneira bem expressiva como é que está sendo a aplicabilidade desse recurso. E quando a gente fala em questão do accountability, da prestação de contas, não é necessariamente apresentar o balanço, apresentar a demonstração do resultado, mas apresentar um parecer social, um relatório social, aparecer um balanço social, que são termos que são muito utilizados hoje para a gente poder vivenciar a estrutura que é a prestação de contas. E até aproveito para responder a pergunta do Jorge. E assim, hoje a gente não tem um lugar que tu vai encontrar o balanço social. A gente tem modelos de demonstrações contábeis na própria ITG. Mas o que a gente tem visto em relação a balanços sociais são as grandes corporações, os grandes institutos trabalhando de uma maneira muito transparente esse balanço social para poder fazer esse processo de prestação de contas, né? Assim como está surgindo hoje muito, além do balanço social, uma nova apresentação, uma nova demonstração chamada relatos integrados, né? E o Conselho Federal de Contabilidade tem trabalhado isso de uma maneira muito legal, de maneira muito sendo precursor em relação a isso, um dos primeiros a fazer isso. Então, são modelos que podem ser adotados também, Jorge, ali, pegar os relatos integrados do próprio Conselho Federal de Contabilidade, vai ver que é um modelo muito legal, são infográficos muito bacanas, que fazem com que a sociedade consiga ler esses números de maneira transparente. Porque ser transparente não é publicar balanço para o doador ver o DRE, porque na hora que tu publica balanço DRE, a maioria desses doadores não consegue ler essa demonstração. Então não está sendo transparente, tu está fazendo apenas um checklist numa obrigação que a lei permite, que a lei quer. Transparência, de fato, a accountability, de fato, é conseguir gerar a informação para o usuário externo, que não é conhecedor da doutrina contábil, conseguir identificar e ler o que está acontecendo dentro daquela organização. Não, e o relato integrado, nós do sindicato estamos fazendo também, e estamos terminando a formatação dele para poder divulgar. E é um novo modo de pensar. E quem quiser saber mais sobre isso, o TCU publicou uma cartilha que só sobre como fazer, qual é o checklist, o que precisa, as recomendações. Então, vale a pena entrar lá na página do TCU, que tem bem detalhado, vale a pena. E eu acho que é isso, que quando a gente está falando da transparência, da informação, é muito ruim ler aquilo. O cara que não entende, fica olhando aquele balanço assim, o que eu faço com isso? Nas organizações sociais, por exemplo, que é a situação, eu concedi ali 200 mil reais, 300 mil reais no projeto Criança e Adolescente. Tá, mas o que é isso? E na hora que tu faz o relatório social, o balanço social, o relatório integrado, tu vai colocar aquele valor, mas vai colocar ali quantas pessoas foram atendidas, qual foi o índice que foi atingido de eficiência, o que aconteceu, qual é a consequência disso. E dependendo da região que se trabalha, isso vai trazer informações mais relevantes, como já teve instituições que fizeram um trabalho belíssimo em algumas cidades, que quando eles conseguem aumentar o número de crianças dentro da escola naquele período, eles fazem um comparativo com um índice de criminalidade, diminuição desse índice de criminalidade, diminuição de outros índices sociais, que eles conseguem demonstrar que o trabalho deles
não foi impactante somente para aquelas pessoas que foram atendidas, mas foi impactante para a sociedade em geral na qual está envolvido o projeto. Isso é muito legal. E é contabilidade, é papel nosso conseguir gerar essas informações, conseguir ajudar o gestor, o administrador a gerar essa informação, criar esse relatório, porque não é um relatório da contabilidade, é um relatório da gestão. E contabilidade também é gestão, tá junto, né? Não, isso é bom a gente falar, né? Porque eu acho que falta um entendimento, muitas vezes, para alguns profissionais, até para os próprios profissionais de contabilidade, entender que a contabilidade hoje é mais do que débito e crédito. Ela faz parte da gestão como um todo, né? E eu acho que a gente tem que falar cada vez mais disso e instrumentalizar. Como é que você acha, o que você recomendaria para um profissional que está entrando no mercado e que queira aceitar esse desafio do terceiro setor? O que você recomendaria para ele? Recomendo o que eu recomendo para todas as áreas, estudar primeiro, né? Então tem que ter um bom conhecimento da área específica. O que eu sempre brinco nas palestras, você já sabe que eu falo isso com frequência, não existe um contador clínico geral, aquele que quer saber de tudo. Então, se não se especializar, não for conhecedor de causa de uma área específica, vai ficar apenas passeando ali pela contabilidade, não vai conseguir ter uma eloquência em uma determinada área. Então, é conhecimento mesmo, é estudo e, principalmente, saber aproveitar as ferramentas que a gente já tem hoje em dia. Contabilidade não é mais débito e crédito? Não é, e há muito tempo não é. A gente já tem mecanismos de automação, integrações de sistemas, ERPs, que vão fazer com que esse trabalho operacional da contabilidade consiga ser muito mais rápido, muito mais ágil, para o que o contador seja o ser pensante. É aquele que vai gerar a informação, aquele que vai gerar o conteúdo, é aquele que vai ser importante na formação da decisão do gestor, né? Então, é fato mesmo de sair da técnica e ir para a ciência, ir para a gestão como um todo. Então, esse é o principal ponto. Em relação ao terceiro setor, o que tem que acontecer, e é a primeira situação, e eu vou voltar depois um pouco mais lá acima para a pergunta da Elis, não pode ser tratado como qualquer jeito, não pode ser tratado... e aí eu vou fazer um paradoxo aqui um pouquinho, mas não dá para fazer contabilidade de terceiro setor de organizações de grande porte ou de médio porte, ou que estão em crescente, como voluntário. O voluntariado é excelente, é legal, apoio, mas o contador precisa de tempo, ele precisa de dedicação, ele precisa estar lá dentro da instituição exercendo sua atividade. O voluntariado na área contábil, para essa questão, que é muito diferente do que é o PVCC, e depois a gente pode falar do PVCC, mas atuar como voluntário dentro de uma organização social como contador, primeiro, tem que ser uma vontade individual mesmo, onde tu quer fazer o teu projeto social e abraçar aquilo de verdade. Sim. Não pode ser de qualquer jeito. Então, assim, o voluntariado, e isso se confunde muito nas organizações, é que as pessoas pensam que o contador, na hora que vai trabalhar para o terceiro setor, ele vai ser voluntário. Não, ele é profissional, ele vai cobrar seu honorário, vai basear na sua área de atuação, mas precisa de conhecimento específico para isso, para poder atuar de maneira geral. Então, o aluno, o estudante ou o contador iniciante que quer entrar nessa área, tem que entrar com esse espírito também empreendedor, para empreender no terceiro setor, não para aventurar. Porque é uma norma muito específica, são os detalhes, que qualquer erro vai gerar um transtorno social, vai gerar um transtorno financeiro, vai trazer prejuízos trabalhistas, tributários para aquela organização. Então tem que ter conhecimento de causa mesmo em relação a isso para poder atuar e adentrar. O que não impede o voluntariado. As organizações trabalham com voluntariado. E essa é uma outra situação que tem que ter um cuidado muito grande, porque um mau planejamento de voluntariado, uma má organização em relação à gestão desses voluntários pode criar um passivo trabalhista que destrói uma organização. Porque as pessoas, às vezes, começam de maneira voluntária, mas são pessoas, se irritam no meio do caminho, às vezes a coisa não acontece do jeito que queria, e se não tiver amarrado com um bom termo de voluntariado, bem estruturado dentro desses princípios, que é a lei do voluntariado, aquele voluntariado pode ter gerado um vínculo empregatício e ele pode, na justiça, requerer isso e trazer um prejuízo trabalhista, um prejuízo financeiro para a instituição. Não, e você sabe que essa semana, conversando com um presidente de uma associação, ele está com esse problema, porque um voluntário
que entrou na justiça trabalhista. Então, as contas e os recursos da instituição estão bloqueados. Então, ele não pode receber nenhum recurso que caia numa conta do Banco do Brasil. Porque todo o dinheiro que entra na conta do Banco do Brasil, ele perde. Então, e por um equívoco, né? Então, eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas que considerar como um trabalho e também ter muito cuidado com essas associações, né? Com a contabilidade fazendo. E uma coisa que você falou, o negócio do voluntariado, que eu acho que é uma coisa que também acontece. Você pode estar lá no primeiro momento como contador voluntário e fazer, por exemplo, ajudar a fazer um projeto para captação de recursos e já incluir lá a sua remuneração, não? Sim, eu tenho visto algumas assim. E aí existem até várias formas de remuneração em relação a isso. Por exemplo, tu pode ser remunerado como captador de recursos, que é normal, é legal em relação a isso. E tu pode ser remunerado pela atividade profissional na prestação de contas, porque existem prestações de contas específicas para o projeto, que é só o recurso do projeto, e a prestação de contas macro da organização como um todo. E aí, por exemplo, que a gente tem tratado de maneira geral agora em relação a isso, dá para ser justo com as organizações. A gente cobra um honorário em relação à manutenção administrativa da instituição, mas para cada projeto que é vinculado a ela, cada projeto que entra dentro da organização, cobra-se um honorário diferenciado, que está incluído no projeto, ou seja, não onera os recursos próprios da organização e é justo com a equipe de contabilidade que está trabalhando, porque se você fecha um projeto, tem que contratar 1.000 professores, por exemplo, para trabalhar, a tua folha de pagamento naquele período vai ser muito maior de quando o projeto sair. Então precisa ser sazonal também essa remuneração para poder ser justo com a equipe, com todo mundo que está nessa organização. E é uma maneira de não pesar para a organização, porque vai estar vinculado ao projeto. Acabou o projeto, acabou essa remuneração, continua só com a fixa. E assim vai variando ao longo do período de atuação. Eu acho que isso é muito interessante. Agora, vamos falar do PVCC, porque eu não posso terminar sem falar do PVCC, né? Que é o Programa de Voluntariado da Classe Contábil, que sou membra e adoro o programa. Eu acho que o programa tem muita capilaridade. E aí tem que entender que o programa, né, não tem nada de... os membros não pedem voluntariado, né? De contabilidade. Essa é uma grande confusão que a gente teve um problema muito sério durante alguns anos aqui no Pará, porque os promotores de justiça, na hora que fizeram o convênio do Ministério Público com o CRC em relação ao PVCC, eles entenderam errado o programa. E aí eles passavam as organizações de pequeno porte, as organizações bem micro mesmo, para poder passar para os contadores fazerem a contabilidade de maneira gratuita, porque entendiam que era o programa de voluntariado da classe contábil. Onde o programa de voluntariado da classe contábil é organizar os profissionais da contabilidade para desenvolverem atividades voluntárias, que não é exercer a atividade profissional de maneira voluntária, que é bem distinto em relação a isso, mas trouxe um transtorno no início e até hoje é um pouco confuso na cabeça do contador em relação ao PVCC, na hora que ele já é convidado, mas eu não vou trabalhar de graça, isso é meu ganha-pão, como é que eu vou fazer contabilidade de graça para os outros? Não é isso, tá? Não impede que faça, também não impede que faça, mas não é esse o intuito, a finalidade do PVCC. O intuito do PVCC é fazer com que a classe desenvolva atividades voluntárias que podem ser de educação financeira, de esporte, de saúde, de qualquer outra. Tem as linhas temáticas que são desenvolvidas em relação a isso. Eu, particularmente, não lembro agora de todas as linhas temáticas. A Sandra pode esclarecer melhor para a gente, mas é essa a finalidade do PVCC, para poder também fazer com que o contador faça outras atividades, que o voluntariado é importante para todas as nossas áreas, nossos alunos, estudantes ali, recém-formados, ponto de análise curricular hoje, na hora de entrevista de grandes organizações, se você desenvolve ou não um serviço voluntário, e por que não desenvolver esse serviço voluntário na própria classe que a gente exerce a nossa profissão, nosso ganha-pão, né? A gente tem, dentro também do programa, a gente tem um dos programas que eu acho muito importante, que é a cidadania fiscal, porque nós temos que entender que tem que instrumentalizar
à sociedade para pedir nota fiscal, para saber para onde vai esse dinheiro. Também temos o programa dos observatórios sociais, que são os observatórios montados em todo o Brasil, que um grupo de pessoas indignadas com a gestão pública, então trabalha isso. Hoje estamos com 117 observatórios no Brasil, e temos as ações locais, né, que são doações de sangue, doação de medula, doação de fralda, doação de alimentos. Fazemos várias campanhas e somos membros hoje do Brasil Voluntário, né, então que a gente tem assento. É muito legal participar do voluntariado e queria muito que as pessoas participassem mais. E aí, já que a gente está falando de voluntário, você sabe que eu sou do Conselho Fiscal de uma instituição e tive a maior discussão com o contador, porque ele, na hora da contabilização desse voluntário, queria que a gente terminasse falando disso. Como é que você entende isso? Eu não entendi o finalzinho, falhou um pouco. Porque, assim, a ITG fala que você deve contabilizar as horas que a hora que os voluntários trabalharam. Como é que você enxerga isso? Em relação à ITG, é transparência, é contabilidade mesmo. Porque, por exemplo, existe uma organização de grande porte no Brasil, em São Paulo, bem conhecida, que são chamados os Doutores da Alegria, né? E aí boa parte das atividades deles que são desenvolvidas, eles são voluntários. Então, se for ver a demonstração contábil, ela ficasse restrita apenas à movimentação financeira, a demonstração financeira ela não expressaria a magnitude que é essa organização, com milhares de voluntários. Então, o tempo que é doado pelas pessoas para desenvolver as suas atividades, como a atividade hospitalar lá, o cuidado com as crianças da parte de oncologia, principalmente, é expressado através desse recurso, que é o serviço voluntário. E o que a norma traz para a gente em relação a isso? É que não tem como existir, por exemplo, se uma organização não remunera seus diretores, conselho fiscal ou toda a equipe, não tem como existir uma rúbrica de zero de voluntário. Se você é conselheira fiscal e não recebe por isso, se a diretoria está trabalhando na organização e não recebe por isso, tem que estar caracterizado a tua atividade lá como serviço voluntário, porque isso mexe na estrutura da organização como um todo. E isso é uma maneira de demonstrar a grandiosidade da organização. Sim. Como é o exemplo, por exemplo, dos Doutores da Alegria. Como é que vai mensurar, como é que você vai, entre aspas aqui, vender o projeto para um financiador na hora que tu vai dizer assim, não, a minha organização só movimentou isso aqui, só fez isso que tá. Então, cadê o trabalho de vocês? Vocês têm 1.000 e poucos voluntários, mas cadê isso? Onde eu consigo ver? Onde eu consigo mensurar isso? Aí que vem a contabilidade, para mensurar isso, que não precisava ter uma norma para isso, a gente não precisava ter uma lei que obrigasse a gente a fazer isso, deveria ser de maneira científica mesmo para isso, mas já que a lei obriga, melhor ainda para poder fazer vigorar as nossas mensurações, as nossas demonstrações contábeis de maneira mais bonita, mais clara, para poder apresentar esses projetos, apresentar à sociedade como é que é as nossas organizações sociais. E assim, né, você pode fazer equiparações salariais, né? Aquela pessoa, aquele voluntário ali que trabalha, que está como voluntário, sei lá, ele pode ser um diretor de uma grande empresa, mas naquele projeto ele está ali como um contador de história. Você tem que avaliar como é que você vai mensurar isso, porque aí não é só mensurar as horas. É pela avaliação de mercado, não é porque a minha hora-aula na faculdade ali é R$300 a hora, mas não é o mesmo valor da hora-aula de um voluntário que está contando história para as crianças ali sentadas. Então, eu teria que avaliar como seria o valor de um contador de histórias nesse sentido. Então, a equiparação da mensuração do valor contábil não é por quem é a pessoa no mercado somente, mas é pela atividade que ele está desenvolvendo. O que é diferente, por exemplo, se eu fosse avaliar hoje quanto é que seria um projeto de um grande arquiteto brasileiro para dentro de uma organização. Aí o valor do voluntariado dele é baseado no valor de mercado dele enquanto profissional de mercado. Então, a gente tem que ter níveis de mensuração em relação a isso para poder colocar de maneira correta dentro das demonstrações financeiras. A lei fala para a gente que no voluntariado ele deve ser mensurado como se de fato ocorresse o desembolso financeiro. Então, se eu fosse fazer o desembolso financeiro
para aquele contador de história é aquele valor que eu pagaria no mercado para contador de história, independente da formação dele, porque ele está desenvolvendo uma atividade de contador de história. Agora, se ele vai desenvolver a atividade profissional dele, quanto é o valor de mercado dele enquanto executivo, para ser o executivo da organização. Aí é um outro valor de mensuração, onde eu posso ter mensurações diferenciadas até para a mesma pessoa. Ele é o presidente da organização, ele é o CEO de uma grande corporação. E ele é o CEO da organização social aqui. Mas no sábado ele gosta de sentar na praça para contar a história para as crianças. É outra mensuração, não é o mesmo valor de horas. Mas aí tem uma outra questão. Mas quando ele está ali enquanto voluntário empresarial, isso ainda tem uma outra distorção, porque ele está ali, por exemplo, contando história no horário de trabalho dele. Não, não pode. Tem que ter o equilíbrio dos horários em relação a isso também. Porque, por exemplo, assim, tanto para remuneração quanto para não remuneração, na hora que ele é o executivo, ele é o presidente executivo da sua associação, ele só vai ser mensurado o valor dele lá, não é pelo valor de mercado dele do mês, é pela quantidade de tempo que ele passa na organização. Então, imagina que ele ganha 50 mil reais como presidente da Vale, mas ele é presidente da minha associação aqui, apenas que ele só vai 1 hora no mês, eu vou calcular 1 hora do mês dele para poder fazer a mensuração desse voluntariado. Então, tudo é proporcional a essas horas, atividades que são desenvolvidas para não ficar distorcida a demonstração. Nossa, olha, faltam 3 minutinhos para a gente acabar. E o Instagram joga a gente fora rapidinho. Esse assunto é um assunto que eu acho que nós, enquanto voluntários do programa, enquanto participantes dos conselhos, a gente tinha que divulgar mais essa questão da contabilidade dos voluntários, como fazer. Tem vários trabalhos sobre isso, mas acho que ainda falta um aprofundamento desses pequenos detalhes. Você não acha? Com certeza. Acho que são coisas que a gente vai ter que evoluir ainda. O setor está em crescente, está em expansão agora. A última década foi uma década brilhante para o terceiro setor e essa próxima promete ser mais brilhante ainda, devido a essas necessidades sociais que a gente está vivendo, esse agrupamento, e é um setor que tem como trabalhar isso de uma maneira muito brilhante e equiparar em relação a algumas situações. Começa a surgir novos temas, novas ideias, como começa a surgir hoje o setor 2,5, que começa a trabalhar no exterior e não existe aqui, não existe no Brasil normativa para isso. Mas é muita coisa para a gente trabalhar, muito assunto. Me deixo à disposição, se dá para outros bate-papos que precisar ali, para fazer uma conversa bem legal sobre outros temas também vinculados ao terceiro setor. E um prazer mesmo, foi excelente aí a conversa. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter se disponibilizado para a gente bater esse papo. Queria agradecer muito a quem está aqui com a gente e quem vai assistir depois. Muito obrigada. Queria pedir para todos, sigam o Sindiconte Rio nas redes sociais. Temos feito algumas boas discussões, temos assuntos exclusivos, né? E assiste lá com a gente. Ian, sua despedida final, que temos um minutinho. Sandra, eu tenho a agradecer aí para todos. Eu consegui ver alguns colegas de época de escola que moram aí do Rio. Eu consegui aparecer aqui. Um abraço para os alunos, todo mundo que está aqui com a gente. Prazer estar com você. Me coloco à disposição enquanto conselho, enquanto profissional, enquanto amigo, porque precisar. A gente continua aí dando um show para a gente em relação às explanações de temas que estão sendo tratados ao longo desses meses aí. Parabéns na gestão, sucesso para todos vocês, um grande abraço. Tá bom. Um beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem seguros, tá?